Con nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, Muito boa noite, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos presentes los que están e aqueles que en estão diferentes naciones, em diferentes nações, ministros iglesias e igrejas conectadas conectadas a esta transmisión. com esta transmissão. Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermudes Marim, lá en la iglesia na igreja Corporación La Voz de la Piedra Angular, Corporação A Voz da Pedra Angular, Dr. Francisco onde o doutor Martínez Francisco es el Martínez ministro. é o ministro. Reciban mis saludos allá. Recebam minhas saudações Dr. aí, Martínez, doutor Dr. Martínez Miguel Bermúdez Marín, e doutor Miguel Bermudes Marim, e todos os ministros lá reunidos, e os irmãos e irmãs aí presentes, e também aqueles que estão em diferentes países, ministros e suas congregações. Minha saudação e que Deus abençoe a todos e nos abra o entendimento e as Escrituras para compreender a palavra do Senhor. O tema que corresponde à escola bíblica do próximo domingo, do qual teremos uma curta introdução nesta ocasião. No nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam abertos vossos sentidos, vosso entendimento e as Escrituras para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para a introdução, de nosso tema, para a escola bíblica do próximo domingo, é os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Este é o tema da escola bíblica para o próximo domingo, do qual teremos, dentro de alguns momentos, a introdução a este tema, para o qual vamos ler em São Mateus, capítulo 24, versículos 29 ao 31, e diz da seguinte maneira: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita
entendê-la. Pueden tomar asiento si tienen Podem sentar, queiram la ter bondad. a bondade. La promesa A promessa que contiene el secreto más grande que contém o maior de toda la segredo Biblia de toda a Bíblia es é la venida a vinda del Señor, do Senhor, la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do para el Homem tiempo final. para o tempo final. Dice que será como el relámpago que sale del E oriente diz que será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. dice Diz que vendrá que virá en las nubes nas con nuvens sus ángeles. com os seus anjos. Dice que enviará sus ángeles con gran voz de trompeta Diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta a sus e escogidos. ajuntará os seus escolhidos. Los escogidos son Os escolhidos são los 144,000 os 144.000 hebreos, hebreus, 12.000 cada tribu, de cada tribo, aparecen que aparecem em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 7, verso 1 versículo 1 en adelante. em diante. Também Dice que será con gran voz. diz que será com grande voz de trombeta. Eso será Isto para será este tiempo final, para este tempo final que estas promesas proféticas, que estas promessas proféticas têm que ser la cumpridas. señal del Hijo del Hombre en el cielo, O sinal do Filho do Homem no céu apareció apareceu en el 1963, em 1963, em 28 de fevereiro, Tucson, Arizona. em Tucson, Arizona. Esa es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Este é o sinal do Cuando Filho le do Homem no aparecieron céu, al reverendo William Branham, onde apareceram ao reverendo William Branham 7 anjos de mensageiros, los cuales dos quais estaban los mensajeros de cada edad, estavam os mensageiros de allí cada era presentes, ali presentes, el reverendo William Branham, o reverendo William Branham un e ángel mensajero, um anjo que era mensageiro diferente de los demás, que era diferente dos demais, que era que era ángel que o tiene anjo el que séptimo tem sello. o sétimo selo. Ese es el ángel más misterioso de todos. Esse é o anjo mais porque el misterioso de misterio más grande todos, toda la Biblia es porque o maior mistério de toda a Bíblia é el o séptimo mistério sello. do sétimo selo. Por lo tanto, Portanto, la señal o sinal del Hijo del Hombre en el cielo do Filho do Homem no céu fue vista, já foi salió en la visto, revista Life. saiu na revista Life. La prensa no comprendió lo que significaba. A imprensa não compreendeu o que significava, como En el também monte de la não transfiguración, lo que sucedió allí, no Monte da Transfiguração que aconteceu ali. comprendieron otras personas, excepto Não compreenderam, outras pessoas não compreenderam, exceto os discípulos Cristo, de Jesus Cristo, porque era para ellos porque era para esa eles visión. essa Y visão. la señal del Hijo del Hombre en el cielo es E o sinal para do los Filho do Homem no creyentes en céu Cristo, é para os que crentes em recibirán Cristo la fe para ser transformados que receberam a fé para serem transformados e levados com Cristo à en las ceia bodas das del bodas Cordero. do Cordeiro. Por consiguiente, Consequentemente, los creyentes en Cristo
os crentes em en el día Cristo, postrero, no último dia, bajo la tercera etapa, sob a terceira recibirán la etapa, fe, receberá a la fé, revelación, a para ser revelação transformados y llevados con Cristo para serem transformados e levados com Cristo à a las bodas ceia del Cordero das bodas do Cordeiro en una edad em de uma piedra era angular. de pedra angular. No edad luterana ni edad Não wesleyana, era luterana, nem era wesleyana, nem era pentecostal, mas edad de piedra angular. era de pedra angular. Ahí es donde Aí é se onde cumplirá se cumprirá la venida a vinda del ángel fuerte que desciende del cielo. do anjo forte que desce Ahí do es céu. donde Aí é onde llamará y chamará juntará e a sus juntará escogidos que son os seus escolhidos, que são 144.000, judíos, hebreus, como le llaman, ou judeus, 12.000 de como cada são tribo. chamados, 12.000 de cada tribo. Y eso E isto será será el cumplimiento o de esa cumprimento profecía. dessa profecia. Por tanto, Portanto, tenemos que estar preparados, temos que estar porque los preparados, creyentes en Cristo en la edad de la porque piedra os angular crentes em Cristo na era da pedra angular, una edad judía, que é uma era ya judia, las edades porque gentiles han terminado, as eras las 7 edades de la iglesia, gentias já terminaram, as 7 eras da igreja chegaram ao seu este fim. tiempo final. Neste tempo final, La edad de piedra angular es a era de pedra angular edad é uma era judia, Dios llama onde Deus chama e los junta escogidos judíos, os escolhidos judeus, 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada en el tribo, día postrero. no último dia. Y recuerden que la mayoría E lembrem que a maioria de los 144.000 dos 144.000 pertenecen a las pertencem tribus perdidas. às tribos perdidas. Por lo tanto, Portanto, esas tribus que están essas tribos que perdidas entre los estão gentiles perdidas entre os gentios del mundo entero, do mundo inteiro, que es que el tesoro perdido é o tesouro perdido que el Señor que o Senhor encontró y escondió, encontrou e escondeu, em seguida son são los judíos os judeus o hebreos, ou hebreus, las tribus del norte, as tribos do del norte, norte, do Reino do Norte, encabezados encabeçados la tribu pela de tribo Efraín, de que Efraim, tiene la bendición que é a que tem a bênção da primogenitura. y los ángeles trayendo la revelación E os anjos trazendo a revelação de los 7 sellos, son los ángeles dos 7 de las selos, 7 etapas o edades de la são iglesia. os anjos das 7 etapas ou eras da igreja, Con voz de trompeta son e os anjos que vêm com grande voz de trombeta são los olivos, los as duas ministerios de oliveiras, Moisés, os ministérios de Moisés e de Elias. de Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 14. De Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, 11, verso 1. versículo 1 ao 14. Eso es Isso é la aparición, en la aparición de los a ángeles
na aparição dos anjos, 1973, em 1963, em 28 de fevereiro, del Hijo del Hombre, o sinal do Filho do Homem no céu, con sus ángeles viniendo. com os seus anjos vindo. Los ángeles trayendo la revelación Os anjos trazendo a de revelação los sellos. dos 7 Que selos. las bendiciones de Cristo, la gloria del pacto sea Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, siempre nos abra las e escrituras sempre nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. compreender. En el nombre del Señor Jesucristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazer nestes momentos, aqui ou no país onde se encontre, e oraremos por você, para o qual pode passar à frente recibir a Cristo allá en para el país, receber a Cristo aí en el no lugar donde país se encuentra. e no lugar onde se encontra nestes Vamos a dar unos momentos. minutos. Vamos dar alguns minutos enquanto passam à Los que todavía no frente han recibido a Cristo para recibirlo, aqueles que ainda não receberam a Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. vamos a estar puestos en pie Vamos estar em pé mientras pasan las personas en diferentes países enquanto para recibir a Cristo passam como as único y pessoas suficiente. nos diferentes países para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Los niños de 10 años en adelante As crianças de 10 anos em diante também podem passar à recibir a frente Cristo como único y suficiente. para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Dijo, Lembrem "Trata a que los Cristo niños de disse: venir a mí, y no se deixai as impidáis, crianças virem a mim e não porque de los impeçais, tales es el reino porque dos tais é o reino dos céus. Vamos a inclinar nuestros rostros Vamos inclinar nossos rostos para orar por las personas que están viniendo. para orar pelas pessoas que estão vindo Cristo, aos pés de Cristo, nosso Salvador. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus vengo a ti Cristo, con todas estas personas venho a Ti com todas essas pessoas diferentes países, que estão recebendo a Cristo em diferentes países como único e suficiente Salvador. recíbelas en tu reino, te lo ruego. Recebas em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos aqueles que estão recebendo a Cristo, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé em meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu sacrifício como Cordeiro de Deus, como o Cordeiro Pascual. E, Senhor, Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado. Me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, torne realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém.
e amém. Y E agora, las palabras del Señor fueron as palavras do Senhor por todo el mundo y predicar el foram: evangelio. ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda El que criatura. creyere y Quem fuere crer bautizado, e for batizado mas será el que no salvo, creyere, mas quem será não crer condenado. San será Marcos, condenado. capítulo 16, São Marcos, capítulo versos 16, 15 al 17. versículos 15 ao 16, ao 17. Portanto, Los que han creído aqueles que creram ¿cuándo perguntarão: me pueden bautizar? quando podem me batizar? ¿Ustedes han creído en Cristo como Salvador? Como vocês creram em Cristo ¿Quién como puede ser Salvador, bautizados? bem podem ser Que Cristo os batizados, bautice con Espíritu e que Santo y Cristo os batize com fuego, Espírito y Santo e produzca en fogo, ustedes e produza em nuevo vocês nacimiento. o novo nascimento. El agua A no água quita los pecados, es la sangre não de Cristo, tira os pecados, é o sangue de todo Cristo, pecado. o que nos limpa de El todo bautismo en pecado. agua Mas o es batismo em un água mandamiento del Señor é Jesucristo. um mandamento do Senhor Jesus Fue Cristo. bautizado O próprio Jesus Cristo foi batizado por João para Batista luego recibir el para em Espíritu Santo seguida cuando receber subía o de Espírito las Santo aguas quando bautismales. subia das águas batismais. E se Cristo teve necessidade de ser batizado para receber em seguida o Espírito, Cuanto más, quanto mais nós. por lo tanto, Portanto, es importante entendiendo é importante, entendendo o significado do batismo, que cada pessoa que escute e creia bautizado seja batizado com água, em água, para que Cristo batize com o Espírito Santo e fogo e produza na pessoa o novo nascimento. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, porque estávamos em Cristo. E quando Cristo foi batizado, ali também nós estávamos nele. E quando ele morreu, ali estávamos com ele. Quando ele foi sepultado, estávamos nele. E quando ele ressuscitou, estávamos nele também. Assim como fisicamente, quando seu pai estava na terra, o pai de cada pessoa, assim como em Abraão, estava cada descendente de Abraão e Levi de São Paulo e estava nos lombos de Abraão. Em seguida, também esteve nos lombos de Isaac e depois nos lombos de Jacó. Portanto, assim como fisicamente estávamos nos lombos de nosso pai terreno, como um dos genes de nosso pai terreno, assim estávamos em Cristo. Nós somos genes do pensamento divino. Portanto, estávamos nele desde antes da fundação do mundo. Assim que, por isso, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição ao ser batizados em água em seu nome. Bem podem ser batizados aqueles que receberam a Cristo como Salvador e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Nasçam no reino de Deus. Nasçam da água e do Espírito da Palavra e do Espírito Santo. Como disse Cristo a Nicodemos, em São João,
al 6. capítulo 3, versículo 1 ao Dios les 6. bendiga y les guarde y Que continúe Deus pasando os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. y nos veremos E nos veremos aqui el próximo domingo, Dios no mediante, próximo domingo, primeiro Deus, en la mañana, pela manhã, para la escuela bíblica a escola bíblica sobre el tema Los Ángeles trayendo sobre o tema Os Anjos trazendo a de revelação los 7 sellos. dos 7 Dios les selos. bendiga y les guarde y continúe Deus pasando os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, todos vocês presentes e aqueles que estão em outras nações. Dejo con ustedes al reverendo Deixo José com vocês o reverendo Pérez, José Benjamin Pérez y en cada nación dejo el e em ministro cada nação correspondiente deixo o ministro correspondente para que les indique cómo se hará para para ser que bautizados en indique agua. como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Ya en cada país Já em cada país, dejo al ministro correspondiente y deixo o ministro correspondente aqui al reverendo ao reverendo José José Benjamín Pérez. Benjamin Pérez. Dios les bendiga y les guarde y continúen Deus pasando os abençoe e os guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.